o homem forte do Lula, teria recebido do Master um apartamento de luxo, uma mansão suspensa em Salvador, além de outros pagamentos suspeitos. E qual é a suspeita da Polícia Federal? Propina. Ainda encontraram mais de $50 mil, 30 mil euros e 13 relógios na casa dele. Será que o líder do governo Lula planejava fugir do Brasil? Será? Desse jeito, só falta o Lula dizer que não conhece o seu amigo e o seu líder no Senado. O brasileiro já conhece esse roteiro. Quando aparece escândalo, ninguém do PT sabe de nada. Jacques Wagner é só a ponta do iceberg. Se a Polícia Federal puxar o fio, o PT acaba. É isso, o Flávio tá em dia de Jair Renan, né? Parece que tá com o remédio de tarja preta na moleira, gente. O que é isso? Meu Deus, você tá patinando, Flávio? Ô Elô, ainda bem que foi do PT que encontraram um áudio do senador do PT. De 120 milha. Meu Deus. Agora, entende? Veja, aquilo não vale nada. Isso aqui, meu Deus do céu. Gente, vocês estão no mesmo barco, tá? Cada um com seus BO aí, Flávio. E agora, isso vai ser utilizado, veja, por que é o problema? Vou te passar, Elô, que eu vejo pelo menos no debate público, isso vai ser utilizado instrumentalizando o Mendonça, minha opinião pelo menos, tá? Que vai tentar se colocar como um paladino da moral, da justiça, isento, que pega todo mundo. A gente já viu isso antes. Político é tudo safado, joga todo mundo no mesmo balde e depois diz que, olha, surge um candidato que é outsider para moralizar a cena da política nacional. A gente já viu isso antes. Mas qual que é o problema nessa ocasião? O Jacques Wagner se torna tóxico a um ponto, Elô, em que ele oferece, digamos assim, um substrato ideal para que essa gente avance nessa direção. Então você vai ter o Flávio dizendo, tá bom, tá vendo como de alguma forma pega todo mundo? E eles vão fazer o que o Demori chama de poluir as águas. E vão sujar o debate, como retomando aquela estratégia discursiva da Lava Jato, de que todo mundo é pilantra. E se todo mundo é pilantra, pelo menos a gente tem que estar unido contra o Partido dos Trabalhadores, contra o Lula, porque o problema do Brasil é o PT. Posso estar errado de novo. É um pouco por aí que eu vejo que as coisas estão caminhando e o Mendonça é uma peça-chave nessa direção. Eu queria 2 pontos aqui. Se todo mundo é pilantra, vai sobrar para o Renan Santos, que é o cara que não participou da política ainda e está entrando agora, né? E que já existem movimentos no mercado financeiro tentando saber mais sobre ele, interessados no candidato. Então, pode virar aí a tal da terceira via, se é que decola. Agora, André Mendonça, ontem eu conversei aqui com o senador Isalci Lucas, que é o senador do PP que está concorrendo, é candidato ao governo do Distrito Federal. E ele estava falando, foi uma conversa muito engraçada, porque ele começou a falar, o André Mendonça está agindo muito bem, o André Mendonça está mandando fazer, está mandando acontecer. Eu falei, senador, quem investigou e pediu para fazer as batidas foi a Polícia Federal. Ele autorizou. Pois ele autorizou. Aí a Polícia Federal está trabalhando muito bem também. Teve que admitir, porque ele é um cara que tem um mínimo de razoabilidade, que não é o caso de todo mundo da direita. Mas ele acabou admitindo, não, realmente quem trabalhou muito bem até agora e fez todo esse processo foi a Polícia Federal, que é a Polícia Federal que trabalha independente nos governos do PT. Agora, outra coisa, existe uma diferença enorme, e vocês imaginem isso num debate da eleição presidencial. Existe uma diferença enorme entre um áudio do candidato a presidente do PL pedindo 134 milhões para o Vorcaro e um senador da República, que é do partido do presidente, negociando um apartamento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ninguém pegou o presidente Lula pedindo dinheiro para ninguém. Então, essa estratégia de usar o caso do Jacques Wagner para avançar a campanha do Flávio também é uma estratégia que o pessoal do PL não está achando muito boa também, não. Eles vão com calma nisso aí, porque eles sabem que o telhado é todinho de vidro. Só para lembrar, né? A gente lembrar rapidamente, a reação do Flávio Bolsonaro
em relação ao áudio, que é o caso Master, pedindo dinheiro pro Vorcaro. É absurdo, é isso, aquilo. Ora, se era absurdo outra, por que não é absurdo essa? Né? Então, assim, é a cara de vagabundagem de política que a gente está acostumado. Mas, para lembrar, Vivi, o Vorcaro financiou a campanha presidencial de quem? Exato. Jair Bolsonaro. Financiou a campanha estadual de quem? Exato. Tarcísio de Freitas. Quem é que o Vorcaro queria que ganhasse a eleição? Bolsonaro, o pai do Flávio. Por quê? E o Vorcaro estava financiando com 120 e poucos milhões de reais o filme de quem? Jair Bolsonaro. Que ia ser usado para quê? Segundo conversas do Mário Frias com o Vorcaro, para a campanha política de quem? Do Flávio. Do Flávio. Então, o Vorcaro estava engajado no projeto Bolsonaro. Isso a gente não pode esquecer. Claro. Tá? O filme era um filme de campanha. Filme de campanha. Tá falado entre eles. A gente não consegue recuperar rapidamente para eu comentar aqui o diálogo do Mário Frias? Que o Mário Frias O fala... diretor do filme falou isso, que o filme era um filme para campanha eleitoral. E o Mário Frias fala pro Vorcaro, muito obrigado, meu irmão, isso aqui vai ser importante para esse ano. E o Vorcaro fala, é um ano decisivo, não sei o que, tem esse contato. Então, é o seguinte, teve coisa com o Ciro Nogueira, tem suspeita aí de Ciro Nogueira, de Alcolumbre, de Jacques Wagner, Cláudio Castro, sim, um monte de gente. Esses eram todos... Rueda. Esses eram todos os negócios... que essa gangue inteira, que eu insisto, o Vorcaro não era chefe desse negócio, isso eram todos os negócios que ele fazia, porque o Master é a mãe de todas as fraudes. Pegava dinheiro, desde pegar dinheiro de velhinho até aposentadoria, regime de previdência de funcionário público, consignado. CDB, consignado, dinheiro do tráfico, carbono oculto, PCC, gasolina adulterada, tudo que era coisa, carimbar papel de um fundo para o outro, tudo que era coisa. Agora, o projeto político que interessava para o Vorcaro, que estaria no poder no Brasil para ele continuar roubando as pessoas, era Bolsonaro, com financiamento de campanha do Tarcísio, financiamento de filme, e vamos lá, meu irmão, que o filme é propaganda de campanha de quem? Do Flávio, tá? O Valdemar Costa Neto confirmou, vocês lembram disso? Falou? Porque, vocês lembram que ele falou? Não, ele estava indo lá naquela última conversa, era para encerrar. Né? O Flávio falou. Não, o Flávio falou. E o Valdemar falou que não, que ele estava indo para cobrar a última. Exatamente. Tanto que a Polícia Federal depois recebeu aquela representação de um parlamentar, que foi a primeira de todas, né? A representação para fazer a investigação. Então, o Valdemar terminou de jogar a pá de cal nessa história aí. Para deixar claro, Vivi, só para passar para Elô rapidamente, o Vorcaro, ele era esse grupo, eu não vou mais falar o Vorcaro, tá? Esse grupo era um fungo. Eles foram tomando conta de tudo que eles puderam, pegando roubalheira de tudo que era lugar, tá? Só que para isso continuar, e para ser bom, e para se perpetuar, e para eles não caírem, inclusive quem deu a mão para ele lá no Banco Central foi o Roberto Campos Neto, tentando encontrar o que o Roberto Campos Neto chamou de solução privada, que era o quê? Dinheiro público do BRB. Isso está escrito no relatório que eles mandaram para o TCU, gente, não é a minha opinião. Está escrito lá, está escrito. Qual que era o projeto político que interessaria mais a esse grupo do Vorcaro? Projeto político Flávio Bolsonaro 2026. Ele estava financiando a campanha. Financiando, tá? Então não vamos deixar isso passar, senão a gente esquece.